Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Vivo do segundo trimestre de 2025. Essa conferência está sendo gravada e o replay estará disponível no site da empresa em ri.telefonica.com.br, onde a apresentação também estará disponível para download. Essa conferência também está disponível em português. Para acessar, clique no ícone do globo no canto inferior direito da sua tela do Zoom e selecione a opção Português. Depois, selecione silenciar o áudio original. Gostaríamos de informar que todos os participantes estarão somente ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas quando mais informações serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações prospectivas que possam ser feitas durante essa teleconferência sobre perspectivas de negócio da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da Vivo e informações atualmente disponíveis para a empresa. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, pois referem-se a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem estar cientes que eventos relacionados ao cenário macroeconômico, à indústria e outros fatores podem levar a resultados consideravelmente diferentes daqueles expressos nessas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o senhor Christian Gebara, CEO da empresa, senhor Davi Melcom, CFO e IRO, e o senhor João Pedro Soares Carneiro, diretor de Relações com Investidores. Agora, passo a palavra ao senhor João Pedro Soares Carneiro, diretor de RI da Vivo. Senhor Carneiro, pode começar sua apresentação. Bom dia a todos e sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Vivo. Hoje, nosso CEO, Christian Gebara, apresentará o desempenho da Vivo em conectividade e serviços digitais, além dos destaques de ESG no período. Em seguida, Davi Melcom, nosso CFO, trará mais detalhes sobre eficiência de custos e CAPEX, geração de caixa livre e retorno aos acionistas. Com isso, passo a palavra ao Christian. Obrigado, João. Bom dia a todos e obrigado por participarem do nosso call. No segundo trimestre de 2025, a Vivo registrou mais um período de sólidos resultados operacionais e financeiros, reforçando a eficiência de nossas iniciativas estratégicas e nosso compromisso com o crescimento sustentável. No segmento móvel, o pós-pago continua liderando, com crescimento de 7% em relação ao ano anterior, representando agora 67% da nossa base total de clientes móveis. Com relação à fibra, expandimos nossos domicílios conectados em 12,6% na comparação anual, alcançando 7,4 milhões de acessos. Receita total cresceu 7,1%, impulsionada pelo avanço de alto dígito tanto em serviços móveis quanto receitas fixas. Esse resultado evidencia a força do nosso portfólio diversificado e nossa capacidade de atender às demandas dos clientes em constante evolução. O EBITDA aumentou expressivos 8,8% no ano, com margem de 40,5%, refletindo nossa disciplina em gestão de custos e eficiência operacional. Com a otimização contínua da alocação de capital e priorização de investimentos de alto retorno, geramos 7,3 bilhões de reais em caixa operacional no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 12,5% em comparação ao ano anterior. Até agora, em 2025, já distribuímos 5,2 bilhões de reais aos acionistas. Nossa robusta geração de caixa livre nos permite honrar os compromissos de remuneração aos acionistas, mantendo um crescimento de 2 dígitos no lucro líquido. Passando para o próximo slide, apresentamos como nossa composição de receita segue impactando positivamente nosso top line. No trimestre, a receita total atingiu 14,6 bilhões de reais, um robusto crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior, superando significativamente a inflação no período. Os principais vetores desse desempenho foram as receitas de pós-pago e de FTTH, com altas de 10,9% e 10,4% ano contra ano, respectivamente. Juntos, esses dois segmentos já representam mais de 73% das receitas de serviços, reforçando nosso foco estratégico em ofertas de alto valor e convergência de serviços. Também destacamos o bom ímpeto dos novos negócios, que responderam por 11,2% da receita total nos últimos 12 meses, um aumento de 1,7 ponto percentual na comparação anual, consolidando nossa transformação em um hub de serviços digitais mais amplo.
Agora, no slide 5, examinamos os principais drivers do nosso forte desempenho em serviços móveis. A estratégia de serviços móveis da Vivo continua entregando resultados sólidos. Acessos híbridos e pós-pagos puros cresceram 7,1% no ano, totalizando 49 milhões. Esse crescimento demonstra nosso foco em valor e experiência do cliente. Atualmente, quase um em cada 4 clientes já usufrui da qualidade superior do 5G disponível em 596 cidades brasileiras. Essa adoção acelerada, somada a esforços de upsell, elevou a receita média por usuário, enquanto a taxa de churn permanece muito baixa. Essas métricas refletem claramente a força da nossa abordagem centrada no cliente e nossa capacidade de liderar em inovação e qualidade de rede. No slide 6, detalhamos a força do nosso FTTH e sua crescente convergência com o pós-pago. O FTTH segue como um grande motor de crescimento para Vivo, com acessos alcançando 12,6% de aumento na base anual. Isso se deve principalmente ao nosso plano convergente, o carro-chefe que disparou 63% nesse mesmo período, impulsionado pela migração de clientes para essa solução all-in-one. Depois de atingir a meta de 29 milhões de domicílios habilitados em 2024, mantivemos o bom ritmo. No último ano, expandimos nossa cobertura de fibra para outros 2 milhões de domicílios habilitados. Adições líquidas também estão acelerando. Somente no último trimestre, captamos 201 mil novos clientes de fibra. Além disso, anunciamos recentemente a aquisição da participação da CDPQ na FiBrasil. Embora ainda estejamos aguardando a aprovação do CAD e da Anatel, essa transação consolidará nossa liderança no segmento e gerará sinergias significativas. Agora, no próximo slide, analisamos como os nossos novos negócios de B2C estão ganhando tração e se tornando cada vez mais relevantes no nosso mix de receita. Nossos 57,1 milhões de clientes individuais geraram mais de 43 bilhões de reais em receita nos últimos 12 meses. Isso se traduz em uma média de gastos mensais de R$ 64 reais por cliente, um número que continua evoluindo. No segmento de novos negócios, as receitas registraram um crescimento de 14,7% em relação ao ano anterior, representando agora 3% da receita total da Vivo. Gostaria de destacar duas iniciativas que estão impulsionando essa expansão. Em primeiro lugar, a demanda por assinaturas de OTT de música e vídeo segue muito forte, com crescimento expressivo de 34,5% na comparação anual. Esse desempenho reflete nossa capacidade de atender ao crescente apetite por conteúdo digital. Em segundo lugar, nossa plataforma Vivo Pay continua ampliando seu portfólio de ofertas. Atualmente, inclui uma variedade de produtos de seguros e alternativas de crédito, como antecipação do FGTS, Pix parcelado e consórcios, todas desenvolvidas para atender as necessidades específicas dos nossos clientes. Essas iniciativas não apenas contribuem para aumentar nossa monetização, como também reforçam nossa proposta de valor e melhoram a retenção de clientes. Elas estão totalmente alinhadas com nossa estratégia de transformar a Vivo em um one-stop shop para nossos clientes. Agora, no slide 8, explicamos como o segmento de B2B da Vivo continua entregando performance superior graças ao nosso amplo portfólio. Nesse trimestre, registramos o maior crescimento anual de receitas B2B nos últimos tempos, com alta de 13,3% nos últimos 12 meses. O B2B digital destacou-se dentro desse segmento, crescendo 31,3% e representando agora 8,2% das nossas receitas totais. Os principais impulsionadores desse crescimento foram os serviços de cloud, IoT e mensageria. Combinados com nossas soluções de cibersegurança e também outras soluções digitais, esses serviços não apenas fortalecem nossa liderança em conectividade, mas também elevam nosso patamar de diversificação de portfólio, o que nos traz uma sólida vantagem competitiva. Agora, a ESG. Aqui compartilhamos com vocês as principais conquistas da Vivo nesse trimestre. Continuamos a ser reconhecidos por nossa liderança em sustentabilidade. A Vivo foi nomeada Empresa do Ano no prêmio Melhores em ESG da revista Exame e permanece como a única operadora de telecomunicações entre os top 100 do Merco Responsabilidade ESG Brasil. No âmbito social, nosso Dia do Voluntário Anual mobilizou 10 mil colaboradores que impactaram positivamente cerca de 45 mil pessoas. Também coletamos 27 toneladas de lixo eletrônico, um aumento de 17% em relação ao ano passado, demonstrando nosso compromisso com a responsabilidade social e ambiental.
Nossa cadeia de suprimentos está alinhada com as nossas metas de ESG. Por meio do nosso programa Parceiro Plural, mais de 1,3 mil fornecedores completaram as autoavaliações desde o início do programa. Essa iniciativa nos ajudou a manter nossa posição de liderança na avaliação de engajamento com fornecedores do CDP em questões climáticas pelo quinto ano consecutivo. Por fim, convido vocês a conhecerem mais sobre a nossa jornada de ESG no relatório integrado 2024 da Vivo. Vocês podem acessá-lo escaneando o QR Code no canto inferior direito do slide ou visitando nosso site de relações com investidores. Com isso, passo a palavra ao Davi, que apresentará nossos resultados financeiros. Obrigado. Obrigado, Christian. Bom dia a todos. No slide 10, apresentamos a evolução da nossa estrutura de custos. Os custos de serviços e produtos vendidos da Vivo aumentaram 8,3% neste trimestre. Isso foi impulsionado principalmente por um crescimento de 15,7% nos custos de serviços, refletindo o forte crescimento das soluções digitais, especialmente no segmento B2B. Por outro lado, o custo dos produtos vendidos recuou 2,3%, devido a uma leve desaceleração nas vendas de aparelhos e eletrônicos de consumo. Os custos operacionais cresceram 4,9%, mantendo-se abaixo da inflação do período. As despesas com pessoal aumentaram 8,8%, impactadas pelos reajustes salariais anuais, benefícios e um maior contingente em áreas de alto crescimento, como digital, TI e novos negócios. Nossa maior linha de custos, despesas comerciais e infraestrutura, apresentou um crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior. Apesar do aumento da atividade comercial no trimestre ter aumentado, conseguimos compensar grande parte desse incremento através de ganhos de eficiência energética e de rede. Graças à nossa disciplina na gestão de custos, alcançamos uma expansão de 60 pontos base na margem EBITDA, que atingiu 40,5%. Vale destacar que esse resultado foi obtido com contribuição mínima de venda de imóveis ou cobre relacionados à nossa migração para o regime de autorização. Dito isso, seguimos confiantes em nossa capacidade de realizar 4,5 bilhões de reais em vendas de ativos nos próximos anos. Passando para o slide 11, demonstramos como o controle eficiente do CAPEX, aliado ao sólido crescimento de EBITDA, resultou em um aumento de 2 dígitos no fluxo de caixa operacional. A otimização do CAPEX continua sendo um destaque. No primeiro semestre de 2025, o índice CAPEX sobre receita recuou 0,7 ponto percentual na comparação anual, alcançando 14,8%. Vale ressaltar que 76% dos nossos investimentos foram direcionados a iniciativas de crescimento, principalmente expansão de 5G e fibra ótica. Essa estratégia focada está acelerando monetização e gerando resultados tangíveis e sustentáveis. Nosso caixa operacional, após arrendamento, atingiu 4,7 bilhões de reais no primeiro semestre, um crescimento de 15,5% em relação ao ano anterior. Considerando os últimos 12 meses, observamos uma expansão consistente de margens, tanto antes quanto após arrendamentos. Na verdade, o caixa operacional antes de arrendamentos já representa agora mais de um quarto da nossa receita total. No próximo slide, mostramos como nosso desempenho operacional resiliente se traduziu em maior rentabilidade. No primeiro semestre de 25, a Vivo registrou um crescimento de 13,5% no lucro líquido na comparação anual, alcançando 2,4 bilhões de reais, impulsionado por uma sólida execução operacional e disciplina financeira. Nossa posição de caixa líquido ficou em 3,9 bilhões de reais no final de junho, reforçando a solidez da nossa gestão financeira e nos protegendo de cenários de juros elevados. Considerando os efeitos do IFRS 16, nossa dívida líquida total chega a 10,7 bilhões de reais, com um baixo índice de alavancagem de 0,4 vezes o EBITDA nos últimos 12 meses. No lado direito do slide, podemos ver que nossa geração de caixa livre mantém-se robusta. Embora tenha apresentado um leve recuo anual devido a alguns efeitos de phasing, nossa base permanece sólida.
Nos últimos 12 meses, nosso yield de fluxo de caixa livre manteve-se próximo a 8%, enquanto a margem de caixa livre atingiu 17,6% no acumulado do ano, refletindo nossa saudável posição financeira e capacidade de geração de caixa. Por fim, no último slide da apresentação, destacamos o nosso contínuo compromisso com o retorno aos acionistas. Até o momento, em 2025, já distribuímos mais de 5 bilhões de reais aos acionistas, reafirmando nosso compromisso de distribuir pelo menos 100% do lucro líquido. Além disso, já declaramos outros 1,7 bilhão de reais em juros sobre capital próprio nesse ano. No segundo trimestre de 2025, concluímos com sucesso a operação de desdobramento reverso de ações, seguidas por um desdobramento ordinário. A venda das frações gerou aproximadamente 1 bilhão de reais, sendo que cerca de 80% vieram de acionistas inativos. Essa iniciativa desbloqueou um valor significativo, com nosso volume de trading médio diário, ou ADTV, aumentando 77% após a operação. Pensando no futuro, nosso programa de recompra de ações segue em pleno andamento. Ainda temos cerca de 1 bilhão de reais disponível para recompras até fevereiro de 2026. Isso nos dá confiança em nossa capacidade de cumprir com o guidance de remuneração aos acionistas nos próximos anos. Agradecemos e agora passamos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Se você quiser fazer uma pergunta, por favor, clique no botão levantar a mão. Se sua pergunta já estiver sido respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A primeira pergunta é de Bernardo Gutmann, da XP. Olá, bom dia a todos. Obrigada por responderem minhas perguntas. A minha primeira pergunta é sobre os arrendamentos. Apesar do crescimento de trimestre contra trimestre, a empresa parece estar trabalhando em várias iniciativas para otimizar esses ganhos. E o que podemos esperar nos próximos trimestres? E a minha segunda pergunta é sobre a integração com a FiBrasil. Depois da aquisição dessa participação restante, há alguma sinergia de curto prazo que já está sendo capturada? E qual sua visão estratégica sobre M&A daqui para frente? Obrigada. Oi, Bernardo, aqui é o Christian. Eu vou começar respondendo a segunda pergunta e depois o Davi responde a primeira, tá bom? Como você disse, agora estamos nessa posição de 50% de participação, que era da CDPQ, da FiBrasil. E agora, então, temos 75,01% do capital e a Telefônica Infra, que é a empresa de infraestrutura do Grupo Telefônica, continua com 24,99%. Então, ainda precisamos da aprovação da Anatel e do CAD. Então, é difícil dizer agora quando vamos começar a capturar as sinergias, mas o que vemos é que a FiBrasil já criou a rede que precisava construir. Então, esses 4,6 milhões de domicílios habilitados. Então, a Vivo é quase o único cliente aí. Então, é uma rede neutra, mas no fim das contas, mais de 95% dos clientes são da Vivo. Então, somos praticamente o único cliente relevante. Então, como você pode imaginar, a gente pode operar essa rede com nossos próprios recursos. Olhando os nossos números, olha, o EBITDA que eles tiveram em 2024 de 282 milhões de reais, isso agora faz parte da captura que a gente está esperando nessa integração. E depois disso, a penetração vai ser de cerca de 16%, né, de domicílios conectados e domicílios habilitados. A gente acabou de fechar o segundo trimestre com aproximadamente 24%. Então, também há aí uma oportunidade de acelerar a penetração e trazer mais receita. Então, no fim das contas, a gente vê que é uma operação muito sinergística e com essa possibilidade de fazer o que você acabou de descrever. Se você quiser ver mais oportunidade de M&A no futuro, como eu disse já em várias ocasiões diferentes, estamos sempre analisando as oportunidades e, para isso, precisamos achar um ativo que não tenha tanta sobreposição com a nossa rede.
Também queremos alguém que tenha a rede que seja tecnicamente do mesmo padrão que nós temos, ou pelo menos semelhante, também com o preço adequado. Como eu disse no começo, terminamos o trimestre com mais de 31 milhões de domicílios habilitados. No Brasil, na verdade, mais de 30 milhões de domicílios habilitados, 30,1. O Brasil tem cerca de 60 milhões de domicílios que podemos considerar adequados para a conexão de fibra fornecida pela Vivo, então há espaço para crescimento. Talvez não atinjamos esse valor, estamos criando cerca de 2 milhões por ano, mas a gente vê a oportunidade de chegar a mais de 30. E a gente pode fazer isso organicamente ou através de um M&A, se acharmos um ativo que atenda os critérios que acabei de descrever. Agora passo para o Davi para falar sobre sua pergunta de arrendamento. Sim, muito claro, obrigado. Oi, Bernardo, obrigada pela pergunta. Com relação aos arrendamentos, a gente tem que ver a questão da contabilidade e a questão de pagamentos. Contabilidade, se a gente olhar a evolução da depreciação e aprovações de juros e participações, você vai ver que o EBITDA, depois de arrendamento, na verdade está aumentando num ritmo mais rápido que o EBITDA, que mostra que as iniciativas que estamos realizando estão sendo bem-sucedidas. Para complementar com relação a pagamentos, você vai ver que tem uma certa volatilidade, especialmente no começo do ano passado e talvez também no fim de 2023. Agora, parece que isso esteja mais estável com relação a pagamentos. Isso está ligado à renegociação que está acontecendo com as empresas de towers nos últimos trimestres. Mas aqui é importante destacar que a quantia total que a gente pagou esse trimestre foi de 1,2 bilhões de reais e é a quantia mais baixa dos últimos 4 trimestres. Isso mostra que os resultados dessa iniciativa são muito bem-sucedidos. Olhando para o futuro, por um lado, vamos precisar continuar trabalhando na cobertura de 5G. Fibra, já temos 64% de cobertura, mas, por outro lado, ainda temos muitas iniciativas para reduzir o custo unitário dessas torres. Então, não podemos te dar um número para o futuro, mas com base no que fizemos nos últimos 4 trimestres, podemos provar que a iniciativa de ter esse custo sob controle foi muito bem sucedida. Muito claro, Davi, obrigado. A nossa próxima pergunta é de Marcelo Santos, da JP Morgan. Pode abrir seu microfone, Marcelo. Olá, bom dia, Christian, Davi, João. Obrigada por pegarem minha pergunta. Na verdade, eu tenho duas. A primeira é sobre a FTTH. Ano passado, isso estava crescendo um pouco mais e eu queria entender quanto dessa mudança vem por causa da estratégia da empresa, focando mais em pacotes, e quanto vem por causa do ambiente de mercado mesmo? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: vocês podem discutir um pouquinho o ambiente competitivo dos serviços móveis? O que que vocês viram na primeira metade do ano e qual a sua percepção para a segunda metade? Obrigada. Oi, Marcela, aqui é o Christian. Eu vou tentar responder a sua pergunta. Olha, eu acho que a maior parte da explicação desse desempenho é por causa da aceleração no crescimento da base de clientes total da Vivo. Todos os nossos 70,4 milhões de clientes de FTTH, a gente tem 2,9 na Vivo total, e isso é um aumento de 63,5% na base total de clientes. Isso tem um impacto muito grande na redução de churn. Mas o nosso pool fica levemente diluído por causa do desconto que a gente dá para os clientes de convergência. Essa é a principal explicação para essa evolução. Trimestre contra trimestre, a redução foi bem pequena, só 0,6%. Mas, na comparação anual, apesar de termos crescido 63% na base de clientes da Vivo Total, a gente tem esse impacto de 2,1%.
E algo muito positivo que vem disso é a baixa taxa de churn. Olhando o segundo trimestre de 2022 era 1,93% de FTTH e agora é 1,46%. E isso está muito relacionado com o Vivo Total. E também, é claro, a qualidade e outras iniciativas que a gente tem implementado para melhorar. A gente tem ajustes de preços no FTTH, em geral, 4,5% de ajuste. Também tivemos um aumento de 9,7% em 22% da base do FTTH, e na Vivo Total a gente teve de 2,9% de aumento em 100% dos nossos usuários da Vivo Total. Então, essa é a explicação que eu tenho. A segunda pergunta era com relação ao cenário de competitividade em serviços móveis ou o quê? Sim, serviços móveis. Olha, eu acho que o mercado está mostrando o que a gente já viu no trimestre passado. Claro que há uma concorrência forte de outras operadoras grandes e também outras pequenas que estão tentando capturar participação de mercado. A nossa estratégia de fazer upsell de serviços digitais e cliente vivo total já foram descritas, e a gente tem uma monetização com muita disciplina. A gente foca na qualidade, expansão de 5G, convergência com expansão de fibra e também vendas de FTTH e também controle de churn. O churn está em ótimos níveis nos dois serviços, né, móveis e fixo, e o ajuste de preço que eu descrevi para você antes foi feito na base da front e também na base de clientes. Então, essa é a realidade que temos agora. Estamos crescendo, como eu disse também no começo da teleconferência, em receitas de pós-pago, com um crescimento de duplo dígito. E pré-pago também foi negativo, mas se você comparar no trimestre contra trimestre, a gente tem uma tendência positiva nas receitas de pré-pago. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço, Marcelo. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Farias, da UBS. Pode abrir seu microfone, Gustavo. Oi, pessoal. Eu sou o Gustavo Farias, da UBS. Obrigado por pegarem minha pergunta. Tenho duas perguntas. A primeira é: receita líquida ficou um pouquinho abaixo do consenso, e a gente viu que as despesas financeiras foram o principal motivo para isso, né? Tanto na comparação trimestral quanto na anual. Podem comentar um pouquinho sobre isso e o que vocês veem aqui com relação aos resultados para o restante do ano de 2025? E a minha segunda pergunta é sobre OPEX. A gente também viu despesas gerais e administrativas e com pessoais um pouquinho acima da inflação. Podem comentar sobre isso também daqui para frente? E quais são os drivers para continuar expandindo as margens? Obrigada. Oi, Gustavo. Obrigado pelas suas perguntas. Começando com a primeira, sobre despesas financeiras. Olha, as despesas financeiras do trimestre foram impactadas na comparação anual por causa dos efeitos de sazonalidade. A gente teve um one-off de 230 milhões com relação à reversão de provisões que vieram da anistia de impostos no estado de São Paulo. Em comparação com o trimestre anterior, a gente está quase na mesma linha. O que pode estar trazendo esse pequeno crescimento pode estar relacionado ao Fistel, esse passivo, e é claro que agora a gente tem mais um ano e a gente precisa dos acúmulos monetários, e também temos alguns pontos positivos e negativos. Os positivos com relação à isenção fiscal que a gente teve esse trimestre, mas também tivemos algumas contingências por outro lado. Então, a gente tem quase todo o trimestre alguns altos e baixos. Mas, no fim das contas, pensando mais sobre a receita líquida, ela está crescendo 10% na comparação anual. Mas, se a gente pensar aqui no rendimento por ação, é mais do que isso, um crescimento de 12%. O que que a gente pode pensar para o próximo trimestre? Bom, vou destacar então os dois principais aspectos. Um relacionado à depreciação. A depreciação esse trimestre foi de 8% ano após ano, como resultado
da revisão que a gente teve no ano passado, no terceiro trimestre. Então, esse ano, no terceiro trimestre de 2025, esse efeito vai ser normalizado. Então, a depreciação do terceiro trimestre, esperamos que esteja quase totalmente alinhada com a do ano anterior. Então, isso vai ajudar na nossa evolução da comparação anual. E em 2026, também finalizaremos a depreciação de todo o legado relacionado ao cobre. Isso também vai ser um benefício de cerca de 300 milhões por trimestre, com relação a resultados antes de impostos. Então, a receita líquida foi um dos principais atributos e isso deve continuar no futuro. Com relação à sua segunda pergunta de OPEX, deixa eu responder a segunda pergunta, por favor, se você não tem nada a acrescentar à primeira. Para a segunda pergunta, Gustavo, em primeiro lugar, eu destacaria que o nosso EBITDA cresceu 8,8% na comparação anual, com uma margem de 40,5%. Com relação a despesas de pessoal e G&A, a gente teve aí uma evolução de 4,9% na comparação anual, e a explicação aqui é principalmente por causa do custo de pessoal, como você disse, né, com aumento de 8,8%, por causa do reajuste anual de salários e benefícios e também um aumento de pessoal para digital, TI e novos negócios. Pensando em infraestrutura comercial, a evolução foi de 3,5%, bem abaixo da inflação. Aqui a gente teve um aumento das atividades comerciais, mas isso foi compensado pelos ganhos que a gente teve com eficiência energética e de rede, e também automatização de todos os nossos processos e interação com clientes. Para a G&A, esse aumento de 7,5% foi por causa de altos custos de yield para terceiros e serviços administrativos relacionados à divisão que a gente teve no trimestre anterior. Também é importante destacar aqui que declaramos esses 4,5 bilhões de imóveis e ativos de cobre, que foi um capital bem baixo esse trimestre. Então, nosso número para venda de ativos no segundo trimestre de 2025 foi só de 5 milhões de reais. Comparado com o segundo trimestre de 2024, esse número foi 31 milhões de reais. Então, estamos muito confiantes com relação à nossa disciplina de custo e nossa capacidade de continuar aumentando o nosso EBITDA. Só um comentário, Gustavo, sobre isso. A receita líquida, ou lucro líquido nesse trimestre, a gente quase não teve venda de imóveis e cobre esse trimestre, mas a gente está esperando um aumento no próximo ano e também nos próximos trimestres. Então, isso é algo positivo. Sim, não só para redução de OPEX, mas também para melhora do lucro líquido. Muito claro, obrigado. A nossa próxima pergunta é de Vitor Tomita, da Goldman Sachs. Ok. O Vitor voltou para a fila. Vitor, por favor, pode desmutar seu microfone. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Eu tenho duas. A primeira relacionada ao ponto que vocês acabaram de mencionar. Vocês disseram que essa venda de ativos de 5 milhões desse trimestre já estava relacionado à migração de concessão. Você pode falar sobre o lado operacional e das iniciativas para migrar usuários de concessão, para tirar do cobre, como que isso está avançando? E a minha segunda pergunta é sobre B2B. Você pode dar mais detalhes sobre como as operações adquiridas da IPNET e Guida IT estão sendo integradas nas operações gerais? Como que isso está operando aí junto com os outros times? E como essas operações estão aqui crescendo? Muito obrigada. Oi, Vitor, aqui é o Christian. O Davi pode me ajudar depois com a resposta. Olha, mesmo antes da migração, a gente conseguiu vender imóveis e cobre. Então, essa foi a minha resposta antes. Eu estava tentando explicar que nós anunciamos esses 4,5 bilhões
3 bilhões em cobre e 1,5 bilhões em imóveis. A gente não começou de uma forma muito acelerada, como estaremos nos próximos trimestres e principalmente em 2026 e 2027, como dito pelo Davi. Então, o impacto na redução de OPEX ainda não foi sentido esse trimestre. E esse trimestre foi ainda mais baixo do que a gente teve no passado, antes da migração, quando a gente teve autorização para a venda de imóveis. E a gente já poderia estar fazendo migrações em áreas aí para substituir o cobre por fibra quando os clientes concordarem. E agora a gente pode fazer essa migração e porque temos o direito de migrar quando pudermos oferecer serviços semelhantes, no caso da oferta de fibra. Então, o que eu estou dizendo aqui é que isso vai se acelerar e esses números continuam sendo aqueles que já dissemos, 3 bilhões de efeito de caixa positivo nos custos líquidos para cobre e 1,5 bilhões para venda de imóveis. Isso antes de imposto. Isso vai se manter e a gente vai sentir mais esses efeitos nos próximos trimestres e principalmente em 2026 e 2027. Com relação à IPNET, Vita foi bem antes da IPNET, né? Já está totalmente integrada e está trazendo ótimos resultados. O time está 100% integrado e tem contribuído muito para a venda de rede e outros serviços pelos quais são responsáveis. E IPNET também já está contribuindo. No segundo trimestre, a IPNET ainda está separada porque eles estão focados nas soluções Google, mas contribuíram com mais de 65 milhões de reais no segundo trimestre de 2025 em B2B e também nos negócios fixos, né? A receita total aí que a gente acabou de apresentar já inclui esses números. Então, eles estão totalmente integrados, estamos mantendo o portfólio vivo, a base de clientes também, e alavancando todas as sinergias que a gente tem com muitos outros clientes, que está acelerando os negócios, tanto de Vita quanto IPNET. E também a outra que a gente adquiriu em B2C, que é o i2Go, para acessórios de eletrônicos de consumo. Respondi as duas perguntas, Vitor? Ou precisa de mais alguma coisa? Não, ficou muito claro, obrigado. A nossa próxima pergunta é de Fanny Konomuri, do HSBC. Pode abrir seu microfone. Olá, obrigada por responderem minha pergunta. Vocês podem comentar sobre os ativos líquidos que vocês têm em imóveis? Quais são os passos que estão sendo tomados para melhorar as adições líquidas? A minha segunda pergunta é com relação à sua estratégia de fibra. Nos comentários, vocês disseram que tem 60 milhões de domicílios habilitados. E o que vocês veem aí da concorrência? Como que está o mercado? E vocês têm planos para fazer o que vocês fizeram com fibra, que é trazer capital externo para expandir em fibra daqui para frente? Olha, Fanny, começando com a sua primeira pergunta. Eu acho que a evolução está bem alinhada com o que a gente tinha antes. Como eu disse anteriormente, a nossa estratégia é muito focada na migração do pré-pago para o híbrido. Isso pode trazer uma variação trimestre contra trimestre, mas mais importante é a convergência. A gente está criando mais fidelidade de clientes quando a gente vende móvel com fibra e também móvel com serviços digitais. Também estamos aumentando o percentual de 5G. Se vocês virem o que a gente teve no segundo trimestre, a adoção de 5G na nossa base de clientes foi de 13,3%, já está perto de 24%, e o churn está no nível de 1%, que é baixo. Então, uma evolução muito boa. E o nosso pool é 5,1% de aumento em comparação com o segundo trimestre de 2024. Então, uma estratégia muito saudável e disciplinada
E acho que estamos capturando valor com isso, porque a nossa receita de serviços móveis pós-pago aumentaram 11% na comparação anual, o que é muito bom. E se você acrescentar pós-pago com fibra, é 73,4% da receita total de serviços. E os dois serviços combinados, 10,8%. Em fibra, a ideia é continuar crescendo organicamente. Por enquanto, não estamos esperando ter nenhum outro parceiro financeiro para acelerar isso. Eu acho que no momento que queríamos acelerar, isso era algo necessário para alcançar aqueles mais de 30 milhões que a gente já alcançou, né? A gente está em 30,1 milhões esse trimestre, e eu disse antes que eu vejo oportunidades em mais alguns milhões de domicílios. Não significa que vamos alcançar todos, mas há espaço para continuarmos crescendo. Isso pode ser feito organicamente ou através de M&A. Essa é a nossa ideia daqui para frente. Obrigado. A nossa próxima pergunta é de Pablo Ricaldi, do Itaú. Pode abrir seu microfone. Bom dia, pessoal da Vivo. Eu também tenho duas perguntas. A primeira é sobre o contexto competitivo. Vocês acham que vão conseguir aumentar os preços no segundo semestre do ano? E também teve um slide que vocês falaram sobre ser um one-stop shop. Eu quero saber qual a sua estratégia para poder ter crescimento nessa frente. Pode repetir a sua segunda pergunta? A estratégia do quê? Estratégia para aumentar a penetração de cross-sell em B2B ou B2C ou os dois? Os dois. Tá bom, então vou responder a segunda pergunta primeiro. Sim, estamos prevendo que vamos aumentar, como já descrito anteriormente, o percentual desses novos serviços é de 1,7 ponto percentual mais alto na, no mix de receita total, chegando a 11,2%. Olhando separadamente, a gente pode ver que no B2C, o crescimento foi de 14,8%. Estamos crescendo em diferentes verticais e também estamos começando a mostrar que a receita de B2C aqui dividida por usuários únicos. A gente foi de 60,6 para 63,7 reais. Falamos também sobre o número de clientes com o nosso plano de saúde, Vale Saúde, que é ao redor de 500 reais, e também assinatura de OTT, considerando uma base de clientes de mais de 100 milhões de acessos em imóvel, ainda há muita coisa a ser vendida aqui. Então, estamos fazendo esforços para monetizar nossa base de clientes e estamos usando o nosso aplicativo com 28 milhões de usuários únicos como o canal melhor e mais rentável para fazer esse upselling. Então, upselling a gente começou migrando o pré-pago para híbrido e também para tentar convergência. E é claro que depois disso vem os serviços digitais. Outro exemplo é seguro. Temos 600 mil celulares com seguro da Vivo e também aumentamos muito o número de clientes que saem da nossa loja com um seguro para um novo celular. Esse número agora está em cerca de 35% e costumava ser abaixo de 20%. Então, a gente vê muitas áreas diferentes que a gente imagina uma possibilidade de aumentar a penetração dos nossos serviços. E para B2B, a mesma coisa. Os números estão muito mais relevantes. Estamos falando de receitas nos últimos 12 meses de 4,8 milhões de reais, um crescimento de 31,3% na comparação anual, já representando 8,1% da receita total. E aqui a gente ainda vê uma penetração baixa. A gente tem 1,6 milhões de clientes e a gente tem o melhor canal de B2B, alcançando as menores até as maiores empresas do país, mas só 15% deles têm um serviço digital adquirido da Vivo. Então a gente vê uma grande oportunidade, especialmente para empresas médias e pequenas, de vender muito mais serviços digitais. Com relação ao móvel, eu descrevi o aumento que a gente teve na nossa base de clientes, e em híbrido ainda temos cerca de um quarto da nossa base de clientes que vai ter um aumento anual, e também temos uma parte do pós-pago que vai ter seu aumento
anual também em agosto. Então, esses são os dois grupos que terão aumento de preços já planejados aí de acordo com o ajuste anual que a gente faz devido à inflação. Muito obrigada. Obrigado. Isso finaliza a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos de passar a palavra mais uma vez ao senhor Christian Gebara para as considerações finais. Obrigado de novo pela participação de todos. Foi um dos melhores trimestres que tivemos nos últimos períodos, muito forte, com resultados acima da inflação, trazendo mais rentabilidade e também otimizando a nossa alocação de CAPEX. Ainda temos muito a capturar com a venda de cobre e imóveis, como eu descrevi aqui numa das respostas. Então, estamos muito positivos com as tendências que temos para os próximos trimestres, continuando a nossa estratégia de vender mais serviços para nossa forte base de clientes, adquirindo mais clientes e, o que é mais importante, mantendo fidelidade e reduzindo o churn de uma forma muito positiva, como a gente já está fazendo na fibra e no pós-pago. Se tiverem perguntas adicionais, por favor, entrem em contato com o nosso time de RI e muito obrigado mais uma vez. Até breve. A conferência da Vivo está encerrada. Obrigada pela participação e tenham um bom dia.